Olá, meus irmãos, gostaria de estar fazendo esse vídeo, passando uma mensagem aí para os nossos irmãos, amigos, parentes, da parte de Deus. Gostaria de estar trazendo hoje uma mensagem para você, de Deus, para abrir os seus olhos, para que você venha ter um entendimento através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Cristo. Muitas vezes, você que tem dúvida de como é ser um cristão, um homem, uma mulher que ande nos caminhos do Senhor. Muitas vezes você encontra dificuldade por meio de tantas igrejas, tantos caminhos, tantas religiões. Você acaba ficando com dúvida. Qual é o caminho certo? Qual a direção que deve tomar? E a Bíblia nos ensina que há um só caminho, uma só verdade e uma só salvação, que está em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Deus entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, por mim e por você, para que eu e você tenham uma salvação e uma vida eterna da sua e da minha alma. Porque o nosso corpo volta para o pó, veio do pó e do pó voltará. Mas a nossa alma e a nossa eternidade, para onde irá a nossa alma? Sabemos que Jesus, Ele nos ensina, porque Ele é justo, a palavra de Deus ela é justa para conosco, que no grande dia, o dia que nós partimos dessa terra, há um lugar que a nossa alma vai. Na verdade, são dois lugares que existe depois da morte. Existe o céu, o descanso, e também existe o inferno, que é o lugar de condenação, lugar de juízo, lugar da ira, do despejar da ira de Deus sobre aqueles que não obedecem, aqueles que não querem dar crédito, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, não estão nem aí para o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o que Deus ele nos ensina através da sua palavra, da Bíblia? O primeiro passo para você se tornar um homem ou uma mulher de Deus, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você dá o primeiro passo, você buscar a conhecer Jesus. Muitas vezes a gente se pergunta onde eu vou encontrar Jesus, porque tem várias igrejas, fala de uma forma, outro fala de outra. Jesus ele não é de confusão. Jesus vai estar onde pregam a verdade. Jesus vai estar onde fala sobre o arrependimento dos seus pecados. Porque a única forma do diabo conseguir nos afastar de Deus é se nós estivermos praticando o pecado, nós estivermos enganados na escuridão do pecado. Por isso que Jesus fala no livro de João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, gostaria que você lesse na sua Bíblia, para você entender o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar através da sua palavra. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo... Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
e os homens amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que é que o Senhor está nos ensinando com esta palavra? Primeiro ponto, Deus amou eu e você, todos nós, de tal maneira, uma maneira incalculável, uma palavra infinita, de tal maneira, tanto que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por mim e por você, para nos livrar de um castigo eterno, para nos livrar de uma condenação eterna. Só que a diferença, a Bíblia vai dizer que aquele que nele crê, não vai perecer, não vai morrer, mas terá a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, e crer em Jesus é crer na palavra dele. Crer em Jesus é procurar conhecê-lo, acreditar naquilo que ele tem falado através da palavra, da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo de Deus. Então o principal, o começo é você abrir o coração, crer, acreditar, ter fé que Jesus morreu por mim, por você, por um objetivo, crer nele, obedecer a ele, para que nós viemos ter a vida eterna no final, na perseverança. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, no versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 18 vai dizer, aquele que crê no Filho unigênito de Deus não será condenado, mas os que não crerem já estão condenados, porque não creram no Filho unigênito de Deus. E no versículo 19 diz, a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, mas o homem, a mulher, preferiram mais as trevas, as obras, o pecado, viver no pecado, viver nas imundícias do pecado, e não querem vir para a luz para que as suas obras sejam reprovadas por Deus. Então, aqueles que não querem vir para a luz, não querem se arrepender dos pecados, não querem se arrepender dos maus caminhos, anda em trevas, anda escondido da luz, para que não venha se manifestado os seus pecados diante de Deus. Só que a gente sabe que ninguém engana a Deus, ninguém esconde nada de Deus. Em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 13, nada está escondido, nada está oculto diante daquele que nós temos que tratar no último dia. Então não adianta, nem eu nem você, viver uma vida errante, uma vida de pecado, uma vida de escravidão, porque nós acabamos sendo escravos do mal, porque o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir o ser humano. Ele não veio para trazer o bem para o ser humano, simplesmente ele quer só levar o ser humano ao pecado, aos desejos da carne, para que as pessoas fiquem e permaneçam no pecado. Mas Jesus diz lá em João, vou ler, está lendo mais um capítulo, em um versículo, João capítulo 12, leia a Bíblia, capítulo 12, versículo 46, diz assim ao 48, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras,
já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Olha aqui, amados. Novamente, nas Escrituras. João, capítulo 12, versículo 46 ao 48. Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo. Eu não vim para julgar o mundo, mas para tirar o mundo do engano, das trevas, da mentira de Satanás. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que aquele que continua no pecado, fazendo a prática do pecado, pertence ao diabo. O diabo maltrata, o diabo massacra aquela pessoa. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás na minha e na tua vida. Eu era uma pessoa errante, eu vivia uma pessoa prática do pecado, mentira, bebedeira e outras coisas mais. Que Deus, Jesus Cristo, me escolheu, me trouxe para a luz e me mostrou que tudo aquilo que eu fazia estava errado, estava indo contra Deus, não estava agradando a Deus. A vida que eu estava levando era uma vida de pecado, eu ia perder a minha salvação. Eu estava sendo cada vez mais distante de Deus. Então, amados, Jesus está dizendo que Ele não veio para te julgar, não veio para te maltratar, não veio para te condenar, e nem a mim, mas Ele veio para nos mostrar uma realidade. Ele é a luz que veio ao mundo, para abrir os nossos olhos, nosso entendimento. Abre o coração para Jesus, como diz em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta do teu coração, Jesus está batendo neste momento. Abre o teu coração, é o primeiro passo que você vai dar. É o primeiro passo que você vai dar, é abrindo o coração para Jesus e pedindo ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar, Ele vai abrir os teus olhos, o teu entendimento. Ele vai te ensinar as Escrituras. Vai até um lugar que prega uma palavra verdadeira. Ele vai te guiar, vai te conduzir. Ele vai abrir teu entendimento. Ele vai te mostrar um lugar que realmente prega o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Como está escrito em João 16, capítulo 8 ao 11, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eu estava convosco. Jesus vai dizer que quando ele estava lá em Israel pregando, mas vocês não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E o justo vive pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Nós não vemos Jesus, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós cremos pela fé que Ele está conosco, porque Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito quando nós deixamos o pecado, nós deixamos a maldade, deixamos as coisas que pertencem ao mal, que nos enganou tantos anos. Abre o coração para Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas já tenho quem o julgue. Verso 48. A própria palavra que eu tenho pregado, ela será o juiz naquele grande dia, no último dia. Pode ser o nosso último dia, amados, é no dia que nós fecharmos os olhos. Porque em Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz: fazei o melhor com toda a tua força enquanto está vivo, porque depois que tu fechar os olhos, não há mais obras, não tem mais inteligência, não tem mais ciência. Tudo acaba. E é para lá, todos irá um dia. Fechar os olhos. A gente sabe que a Bíblia diz que na vinda de Jesus, nem todos vão dormir. Muitos vão estar acordados também. Não sabe o dia da manhã, os sinais estão tão se cumprindo e tão rápido, que pode ser muito próximo. Não está dizendo o dia nem a hora, mas pelos sinais nós sabemos que Jesus está voltando. Não adianta a gente querer se enganar, a maldade no coração do homem, né? Os sinais que têm acontecido no mundo, qual Jesus fala em Mateus 24. Os falsos profetas, o esfriamento da igreja. Então a gente sabe que cada dia, por multiplicar a iniquidade, a maldade,
pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. A gente vê as desuniões na família, tantas coisas, tantas tragédias têm acontecido, doenças, enfermidades, fomes, mentiras, roubalheira na política, tudo acontecendo para que se cumpra o tempo do fim. Então vamos abrir os olhos, abra teu coração para Jesus, dá um passo para Jesus, crê em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não adianta você buscar outro caminho, outra alternativa, você não vai conseguir. Porque só Jesus pode te levar a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por Ele. E Ele é a palavra. João 5:39, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e é de mim que ela testifica, diz Jesus. Então, amados, aqui está o teu passaporte. Se você crê, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:16 em diante. Ouvir a palavra de Deus gera fé. Acreditar, pôr em prática essa palavra. Não adianta somente ser ouvinte, mas sim praticante da palavra. Está em Tiago 2. Então, vamos se esforçar, vamos abrir o coração para Jesus enquanto há tempo, buscar Ele enquanto achar, porque vai chegar um tempo que nós não vamos, muitos não vão, essa é a verdade, não vai encontrar mais. Cada dia que está passando, cada dia está ficando mais difícil. Deixa essa mensagem com você, no teu coração. Abre o coração para Jesus. Hoje é o dia de você abrir o coração para Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Lembre que Jesus, todos os dias, Ele tem te dado uma chance. Agarra ela, porque amanhã pode ser tarde. Um grande abraço, irmãos. Amo em Cristo Jesus. Amém.